Do Brasil, vereadora Andressa Marques. Obrigada, vereador Lucas Carinhato. Obrigada pela concessão e pela ter citado o nosso partido, né? Enfim. E nós, do PCdoB, sempre fazemos um esforço de trazer assuntos também construtivos, propositivos. A nossa bancada tem esse objetivo. Mas, quando somos provocados, digamos assim, nos sentimos o dever de vir aqui e colocar alguns fatos importantes para que a população possa compreender todos os lados e todas as percepções das coisas que têm acontecido. Primeiro, peço licença à bancada evangélica, como iniciou o vereador Bortola, para citar um provérbio aqui bíblico que diz o seguinte, 21:15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Tem muito advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui nessa legislatura e acredito que se ele viesse para Caxias, talvez ele fosse se alegrar. Mas ele pode ter a certeza que aqui tem falas Declaração de líder da bancada do PT. Obviamente, se colocar contrárias, porque eu não via a mesma indignação desses vereadores que vêm na tribuna defender Jair Bolsonaro quando as pessoas faziam fila para comprar osso, porque não tinham o que comer no governo passado. E o Brasil cresce, e se estão descontentes com o governo, que tenham candidatos e concorram ano que vem. Eu não entendo esse desespero, e a direita, nesse momento, usa do vitimismo. Eu ouço o vereador Bortola, eu ouço o vereador Sandro Fantinel, que falam que nós somos a esquerda, mimimi, não sei o quê, e parece que os papéis se inverteram. Porque a direita vem aqui, porque nós somos perseguidos. Perseguição era o que acontecia na época da ditadura militar por opinião política, gente. Isso é justiça. É justiça ou não é o que está acontecendo no Brasil hoje? Uma coisa é perseguição por opinião política. Outra coisa é quando está se fazendo justiça. E o que de errado tem no processo que está acontecendo contra Jair Bolsonaro? Eu quero entender. E não ouvir opinião política, porque a opinião política eu também tenho a minha. E se Lula cometer crime, eu vou dizer, tem que ser investigado, tem que ser punido. Se eu cometer um crime, eu vou dizer, tenho que ser investigado, tem que ser punida. Agora, dizer que estão sendo perseguidos é vitimismo e mimimi o que vocês estão trazendo aqui para essa casa. Porque, segundo as denúncias, o ex-presidente interferiu diretamente na redação do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, determinando que sua conclusão fosse alterada para alimentar dúvidas sobre o sistema eleitoral. Questiono novamente, vereadores eleitos dentro desse sistema, vocês duvidam das urnas eletrônicas? Porque se duvidam, vocês têm que dizer, porque senão uma auditoria vai ter que ser feita e todos nós aqui vamos ter que ser olhados. Os nossos resultados também estão sendo comprometidos se as urnas eletrônicas não valem. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro pressionou o Ministério da Defesa para modificar o documento e evitar que ele reafirmasse a inexistência de fraudes. A versão inicial do relatório não apontava qualquer irregularidade no sistema eleitoral, o que contrariava o discurso bolsonarista de desconfiança nas urnas. No entanto, por ordem do ex-presidente, o texto foi ajustado para sugerir a possibilidade de que fraudes pudessem ocorrer, mesmo sem qualquer prova que sustentasse essa tese. A denúncia destaca que essa interferência foi parte de uma estratégia maior para desestabilizar a democracia. Questiono novamente. Todo mundo sabe que a minha candidata a prefeita aqui na cidade era Denise Pessoa. Todo mundo sabe que outros vereadores aqui apoiavam outro candidato, Mauricio Scalco, e não o prefeito eleito, que foi o prefeito Adiló. Imaginem se nós, perdendo as eleições, decidíssemos articular um golpe nessa cidade, se nós convocássemos manifestações para destruir a prefeitura, para destruir a Câmara. Nós teríamos que ter sido responsabilizados se isso tivesse acontecido. O problema não é se opor ao presidente Lula. O problema não é convocar atos para se colocar contrários a decisões do governo Lula. O problema foi ter destruído as instituições desse país. O problema foi a violência incitada por Bolsonaro e seus apoiadores. O problema foi o ataque à democracia. Isso não é perseguição, gente. Isso é justiça. Então, nós não podemos se confundir. E me preocupa esses vereadores, vereador Sandro Fantinel, que vêm para essa tribuna falar que são patriotas,
mas batem continência para a bandeira norte-americana. Torcem mais pelos Estados Unidos do que pelo Brasil. Patriotismo é defender o seu país. Eu sou patriota. Eu defendo o Brasil, defendo a nossa economia, a nossa nação pode ser forte, desenvolvida e tenho certeza que pode crescer. Patriota não é quem bate continência para o Trump e para a bandeira norte-americana. Então vamos se localizar e vamos pensar no nosso país e não se submeter aos outros como esses falsos patriotas e essa gente que segue Bolsonaro faz, porque a única coisa que fizeram no Brasil foi destruir o Brasil e agora querem entregar novamente para um projeto que destrói a nossa nação e não de construção. Seu parte, vereador Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza. Eu gostaria de reafirmar o meu compromisso e o meu amor pelo Brasil e, obviamente, rechaçar o que tem acontecido com a indústria nacional por parte do presidente Donald Trump. Eu jamais advogaria qualquer tese que defende tributar a indústria nacional e atacar, em especial, a siderurgia desse país, que é exemplo para o planeta. Eu vou responder ponto a ponto da manifestação do vereador Bortola, para que eu não dê tanto trabalho nem para o editor dele, nem para o meu editor. A primeira questão é: a esquerda se encontra encurralada. A reprovação do presidente Lula, vereador Bortola, é de 41%, numa pesquisa para a eleição de 2026. A reprovação do ex-presidente Jair Bolsonaro é de 57%. Então, obviamente, aqui nós temos claro que a rejeição do Bolsonaro é maior. Nos dados da economia global, Lula é o 11º líder mundial mais bem avaliado e o 3º líder da América Latina mais bem avaliado. Respondendo quanto ao Brasil afunda em dívidas, o presidente que mais aumentou a dívida desse país para tentar se reeleger foi o presidente Bolsonaro, em 2020, que aumentou em 17,9% a dívida pública para que eu, o senhor de casa, paguemos ainda mais impostos para que ele tentasse se reeleger. A terceira resposta é: o Brasil afunda num cenário internacional. Lula foi eleito pela Time no ano de 2024 como um dos 100 homens mais influentes do planeta. Presidiu o G20 e conseguiu trazer a COP, para aqueles que têm a mesma pauta que eu, para Belém do Pará, em novembro de 2025, que é a Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática. Quanto à indicação do Paulo Gonet, eu tenho certeza que indicou porque a Constituição prevê a indicação de um Procurador-Geral da República no seu artigo 128. E prevê a indicação de um Procurador-Geral da República, não prevê a indicação de um engavetador-geral da República, como era Augusto Aras. Crimes e crimes e crimes no exercício do governo. Faltou gaveta na Procuradoria-Geral da República no exercício do mandato do procurador Augusto Aras. Por fim, a lei da delação premiada, que o senhor tratou, vereador Bortola, é a única coisa que eu concordo com o senhor. É uma vergonha para o Brasil a delação premiada. Nós combatemos a delação premiada de um longínquo período de tempo, desde o ano de 2013, quando houve a aprovação da lei. A Lava Jato é o maior exemplo da tragédia que a delação premiada cometeu com esse país. O fundo supostamente soberano do Ministério Público da Lava Jato recebeu 2,5 bilhões de reais da Petrobras. Dinheiro público, quando é roubado, independente por quem foi roubado, tem que ser devolvido para a empresa pública e para o governo federal. Não garantir que promotor federal fique dando voltinha de avião e passeando em congresso com o dinheiro de delação premiada. Por fim, o advogado tem função pública, agradecer a deferência que o senhor fez a mim, e eu sei as obrigações que eu tenho com o artigo 133 da Constituição e tento diariamente, quando eu exercício da advocacia, me comprometer com isso. Diferente de Frederico Assef, que utilizava das nossas prerrogativas para esconder o Queiroz na sua casa de campo e evitar que ele fizesse a delação premiada. O que incomoda a direita não tem direta relação com a atuação da promotoria, não tem direta relação com a atuação do governo, tem direta atuação com o aumento dos índices de salário do povo brasileiro e com a redução de desemprego. Pagar mais para o povo pobre é o que incomoda. E é isso que nós queremos, que o pobre tenha acesso à comida, que tenha acesso à educação, que tenha acesso à faculdade, que tenha acesso ao aeroporto. E é isso que nós fizemos, através de políticas públicas no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, no primeiro e segundo governo Dilma, e para finalizar, com a retomada de programas educacionais e programas de desenvolvimento econômico no Brasil, no governo Lula 3. Muito obrigado, Andressa. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que todos esses dados que o
o vereador nos trouxe, eles são fatos extremamente positivos e traremos aqui programas que estão acontecendo no governo federal, no governo estadual, como a vereadora Marisol trouxe, para poder apresentar e nós discutirmos alternativas. O Brasil está muito longe do que eu gostaria que ele fosse. A justiça, para mim, ela deve ser muito mais profunda, a nossa democracia deve ser ampliada, aprofundada. Agora, corrupção, nosso partido jamais defenderá a corrupção. Então, querer acabar com a lei da ficha limpa para livrar seu político de estimação ou para se livrar, vai ser algo que jamais nós vamos defender. E agora o processo corre, gente. Bolsonaro está tendo chance de defesa. Quero compreender o que está acontecendo no processo que os apoiadores do ex-presidente não toleram e se sentem injustiçados, porque, para mim, o que está acontecendo no Brasil é justiça e não perseguição. Perseguição foi o que aconteceu em 1964 nesse país. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Andressa. Repassa trabalhos ao vereador Alexandre Bortoluz.